Jesus Cristo venceu. Já venceu tudo, todo o mal. Crendo em Cristo, servindo a Cristo, estarás livres, amando a Deus, ao próximo, como a si mesmo. E o que ele venceu? A Babilônia, morada de demônios, de abominações, morada do maligno. Qual o mundo inteiro, todas as civilizações, têm a origem da Babilônia. Sim, todas as leis, elas se fundamentam os princípios da Babilônia. Por isso que o mundo é essa confusão. Por isso que é tudo doído, tudo dói. Mas Jesus não venceu? Por que que ainda a gente carrega esse fardo pesado? Porque tem que acreditar, tem que lembrar da palavra do Senhor. Tem que entrar na palavra do Senhor. Como é que é entrar na palavra? Como a gente veste a camisa da empresa que está nos pagando? Não é falando as normas, falando ali para quem está interessado, para quem está ouvindo, e aí e assumir os riscos. Assim, é o servo de Deus falando de Cristo, sem, a princípio, sem nada a receber, mas Deus falou: vou dar tudo, eu vou dar tudo. Não, não é o Deus do dinheiro que inventou o dinheiro, né? A Babilônia inventou as moedas de ouro, inventou os dáricos de ouro, não é? Ninguém carrega carroça, levando animais para vender, ou fica morando em outros lugares para pagar o serviço. Hoje as pessoas vão cultivando talentos, mais talentos que sejam úteis para a humanidade, para sempre trabalhar e realizar os pagamentos. E isso Deus não livrou. Jesus, em João 17, quando ele estava fazendo a oração para os discípulos, falando de que deu a vida eterna, eu deixei, Senhor, a vida eterna na carne e nos ossos dos discípulos. Trouxe a vida eterna aqui, os anjos até aqui, Senhor, mas eu não os livrei do mundo. Mas pelo Sermão do Monte, ele já nos deu muitas direções, todas as leis para a gente cumprir a palavra do Senhor, com, contornar, ter as bênçãos de Deus cumprindo, obedecendo todas as leis e obedecendo as de Deus, obedecemos a todas. Não é ignorar as leis, deixar de cumprir, não. Vamos obedecer a todas, calculando os excessos, porque hoje a justiça também vai calculando os excessos. Sabe-se que existem muitas leis e cada vez mais as pessoas vão abrindo mais processos, porque só identificar uma norma ali, algo na lei que vai fazer um pagamento, aí já vai pedir. E aí a outra pessoa vai se defender sobre o erro, né, sobre a parte, e vai falar sobre a carga que existe nela, que a outra pessoa não viu. Como disse Jesus, Moisés trouxe fardos pesados. Oh, mas você falou de Moisés. E Jesus venceu a Babilônia. Então, Moisés falou de Noé. E Moisés é do Egito. Moisés nasceu no Egito, né? Quando o bebê foi deixado no cesto e os rios levaram até o Egito, cresceu no Egito, recebeu toda a educação do Egito. Toda a educação do Egito também foi dada para a Grécia. Viveram 400 anos, em colônias, estudando no Egito, no tempo de Alexandre o Grande. E todas essas histórias vão se juntar. Mas Moisés não escreveu os primeiros mandamentos, falando: louve só a um Deus, sirva só a um Deus. Não é simples servir só a Deus que criou tudo. Existem tantos deuses, e a Babilônia é a mãe. E falo que a Babilônia é a mãe, porque o Egito também não migrou para o Nilo. Estavam fugindo de desastres naturais, dilúvios, os dilúvios de Noé. Não é de forma direta, mas são dilúvios, ou por degelo, ou pelos canais que eles faziam, e faziam muitos canais. Então tem-se na história essa crença de que eles também podem vir dali. Então Noé veio dali, Noé era da Síria. E Moisés contou a história de Noé, povo da Síria que virou Babilônia. Moisés escreveu o livro em 1400 anos antes de Cristo, e tudo isso já existia.
Todas as leis que ele falou já existiam dentro dele. E ele tinha que deixar ali, olha, edificar Deus em cima de todas elas, falando tudo que Jesus falou. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele foi assombrado por todo esse medo que dos antigos faziam e colocou tudo isso depois na lei. Logo que ele escreveu, falou os 10 mandamentos, já falou toda a lei da Babilônia junto. E então as pessoas ficaram amarradas. Até Jesus, eles ficaram todos amarrados, todos os profetas andando nessas pedras até hoje, da Babilônia. Vejam, e Jesus venceu a Babilônia no cavalo branco, falando só a palavra do Senhor, com a língua. Língua é a espada de 2 fios de luz. Línguas como de fogo viram, pousar como passarinhos. 2 asas de passarinhos, 2 asas que são como espadas, e como águas limpas que lavam o mundo. Temos que crer que tudo de Jesus vai lavar o mundo, tirar essas pedras duras de Moisés, essas pedras duras que vieram da Babilônia. E eles têm as mesmas manias, né? Eles têm os mesmos costumes. E os anjos que vieram lá no Apocalipse 18 falou assim: olha, vai receber em dobro. Babilônia vai receber em dobro. E eu achei tão curioso, é curioso, mas você vê que a lei de Deus, a esposa de Jesus desceu, é a cidade do céu. E o Marduk deu o nome, né, quando fundou a Babilônia, deu o nome dos portões da Babilônia, da sua esposa. O portão chamado Ishtar é o nome da esposa do rei Marduk. Marduk Madalok. É a esposa do rei, é o nome da esposa. E a cidade de Cristo é a esposa de Cristo, olha só. E Cristo está fundamentando, lavando a Babilônia. Cristo já lavou, mas as pessoas têm que acreditar, têm que abrir os olhos, porque vendo a Cristo, acreditando, vão abrir os olhos. Depois que a alma se iluminar, tiver a paz do Senhor, toda a proteção divina, não vai conseguir mais voltar. Por quê? Porque vai tirar todo esse peso do estresse. Isso vai dar, isso é a sobrecarga do mundo. É o estresse do mundo, é esse. Carregar essas duras leis da Babilônia. E Jesus chegou numa época tão maravilhosa que Deus preparou. Deus preparou a Pax Humana, para produzir esses livros. Então, foi uma época de muito romance na história, que as pessoas puderam criar muitos livros para colocar todas as suas teorias, aquilo que amavam, as coisas boas que achavam. E Cristo aproveitou para criar também, deixar os livros, todos os apóstolos escreveram, deixaram seus livros e estão na palavra do Senhor. Então foram todos os profetas. E iríamos ver livros também de Saul, e teria nome de todos os apóstolos, todos os profetas. E o que Jesus venceu da Babilônia? E o que mais? Jesus venceu sobre as feitiçarias, né? Aquelas ilusões sobre os fenômenos físicos, químicos, neurológicos, dos neurotransmissores, que deviam fazer igual o truque do mágico, a ilusão, é ilusionismo, porque usava as mercadorias, não é? Para falar que ia livrar o mundo da maldição, do mal. Mas o que livra do mal é Jesus. O que livra do mal é cumprir a palavra do Senhor, acreditar em Deus. É isso que livra do mal. Só de estar na palavra do Senhor já livra do mal. E o anjo disse, no Apocalipse 18, ninguém comprará desses mercadores. Suas almas se perderam, enganaram a humanidade com suas feitiçarias. E todos morreram por suas causas. Santos, profetas, todos da humanidade. Vejam, aqui estamos. As pessoas ganhando da mesma forma. Mas porque não creem em Jesus.
Eu creio que quando todos acreditarem em Jesus, as pessoas vão ficar assim se dividindo dentro delas, das áreas que já sabem, o que muitos já fazem, muitos já fazem isso. E aí vão se multiplicando, multiplicando os talentos, vão se desdobrando internamente, e aí a partir disso já vão criar muitos empreendimentos, muitas habilidades, vão multiplicar, ensinar para as pessoas, e as pessoas vão viver também. Além de louvar a Deus, as pessoas vão louvar a Deus e vão ganhar dinheiro. Disse Deus, vai ganhar, você vai viver. Disse a Satanás, tem que viver de tudo que sai da boca de Deus. Não é só do pão que vive o homem. Jesus até falava, olha, repreendendo a mulher que deu as migalhas para os cachorrinhos, não dê coisa santa para os cães, a comida dos seus filhos. Olha só, e muita gente despreza a migalha, joga fora. E já serviria, já é alguma coisa para para manter a energia do corpo, né? Manter o calor do corpo. E interessante que eu comecei a meditar muito nessas palavras, e eu fiquei pensando, falei, olha, as pessoas comem muito no frio, tá muito frio. E aí, e nós estamos em trocas, né? Dando o nosso calor o tempo todo na atmosfera. A atmosfera está o tempo todo abaixo da nossa temperatura, da temperatura do nosso corpo, 36 graus. E a atmosfera sempre está abaixo. Estamos sempre fazendo trocas. O corpo sempre está perdendo calor para trocar em troca do ambiente o tempo todo, ou se esfriando por causa disso. E aí se mantém em movimento, temos que nos manter em movimento o tempo todo, para trabalhar, para lembrar da palavra do Senhor, lembrar do trabalho, lembrar de cuidar da saúde, cuidar da vida. E as pessoas não têm ninguém para se lembrar. Essas são as pedras de Moisés, até usada na escravidão, quando trouxeram os escravos para trabalhar no Brasil, e que mantém nas leis do trabalho também, enche de trabalho para não poder, para as pessoas não conversarem. Mas até ninguém sabe até onde é justo, até onde vai, até onde foi quebrado tudo isso e derrubado tudo isso. Por quê? Porque tem que anotar. Olha só a Babilônia ali. A Babilônia pegou tudo da Suméria, da Síria, está tudo ali no código de Hammurabi, tudo dentro do histórico da Babilônia, que foi depois de Moisés. Depois de Moisés, a Babilônia, ó, pegou tudo. Depois de Salomão, na época de Salomão, do rei Salomão, 1300 antes de Cristo. Nessa época, eles já fizeram amizades. Salomão se casou com a esposa do Egito, pediam serviços, então deixou toda a parte das leis comerciais, vem da Babilônia, mas vem de Roma, por quê? O Alexandre o Grande não venceu? Venceu, o Alexandre o Grande estava trabalhando para Deus, e aí veio Júlio César depois, e aí ele, ó, fez a moedinha dele, fez os seus tributos, aí ele, Jesus falando a César, falando dos tributos. Você vê de quem que é essa moedinha? Essa moedinha tem o rosto de quem? Júlio César. Então dá a César o que é de César. Porque a pessoa não ia estar carregando uma moeda, ia estar carregando uma mercadoria para dar, para trocar com alguém. Dinheiro todo mundo, olha que invenção inteligente. Dinheiro, todo mundo quer o dinheiro. Não importa a mercadoria que tem. Não, só vai lá e compra. Agora a mercadoria tem que ser útil para todo mundo. As pessoas teriam que ter uma atividade comercial que todos comprassem. Como é que vai viver a vida só do vizinho do lado que compra? Não é? O vizinho tem muitas necessidades. E aí, se surge algo temos que amar o tempo todo as pessoas, por isso também. E aí, o Brasil já estabeleceu, colocou isso no poder
Lei no poder já está originado, poder originário já está prescrito. Supremacia é amizade. Como é que vai manter? Se alguém fizer algum mal para mim, ficar de inimizade, ninguém vai manter. Algo que tenha criado inimizade a um ponto desfavorável, então as pessoas já não vão comprar tanto da pessoa, vão mudar de fornecedor. Então tem que ter muitos pontos positivos para a pessoa deixar de lado as diferenças para poder seguir em frente ou fazer as pazes, reconciliar.